Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Esdras, capítulo 7. Inicialmente, nós vamos ler apenas um versículo da palavra do nosso Deus, mas à medida que nós formos falando acerca desse texto, nós vamos recorrer a outros versículos também. Esdras, capítulo 7, nós vamos ler o verso de número 10, a princípio. 7:10. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, assim diz o Senhor. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vou repetir. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Senhor, nesse momento vamos falar acerca da Tua palavra. Pedimos graça para que a Tua voz seja ouvida neste lugar. E que possamos, Senhor Deus, com sabedoria aplicá-la às nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quantas vezes nós fomos chamados por alguém para um momento importante da nossa vida e esse chamado teve que ser repetido várias vezes porque não nos atentávamos. Talvez um momento que você precisava sair com a sua família e naquele momento, então, seu pai e sua mãe vão lá do lado de fora e chamam você. E nós, quando crianças e talvez adolescentes, ouvimos aquela voz de longe, repetindo o nome, no meu caso, Eli, Eli, Eli. E você para e fala assim, olha, deve ser alguma coisa importante que minha mãe está me chamando várias vezes. Eu vou lá, e aí você vai, e às vezes, geralmente era importante, você atende aquele chamado, foi repetido várias vezes. Quantas vezes você foi cobrado de falar com alguém pelo telefone e você falou assim, olha, eu liguei, mas chamou, e ninguém atendeu. Até hoje eu não entendo porque a gente fala chamou, Só poder falar chamou e ninguém atendeu. Mas é a ênfase que nós queremos dar, não é isso? Você fala chamou, e ninguém, de fato, atendeu. Essas ênfases repetidas, elas de fato se repetem porque nós queremos dar ênfase a algo que nós achamos importante. E na Bíblia não é diferente. Uma das formas que a Bíblia ela requisita a nossa atenção quando nós vamos ler o texto bíblico é quando o escritor ou o autor daquele livro, naquele momento, ele repete várias vezes a mesma expressão. Um exemplo disso é aquilo que é citado, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 6, quando a Bíblia relata que os anjos diante do trono de Deus adoram a Deus dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, enquanto os anjos repetem o nome ou o título de santidade, eles estão dizendo, olha, o nosso Deus é santíssimo. Não há ninguém que se compare ao nosso Deus em santidade. Como é que ele faz para declarar esta ênfase? Ele repete, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Às vezes isso acontece, irmãos, dentro de um livro inteiro. Por exemplo, o livro de Filipenses, ele tem o título, de a Epístola da Alegria. E por que Filipenses tem esse título, a Epístola da Alegria? Porque várias vezes o apóstolo Paulo, quando se dirige àquela igreja de Filipos, ele se dirige dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí não é uma vez só, não. Paulo repete isso 3, 4 vezes. E quem lê aquela carta sabe que o tema daquela carta é alegria. É alegria em meio a circunstâncias tão adversas. A alegria do Senhor, a epístola da alegria.
Quando a gente se debruça sobre esse texto aqui, particularmente, capítulo 7 de Esdras, o Senhor, mostra através desse texto que ele tem uma ênfase muito importante para nos falar. Até o capítulo 6, irmãos, há ali o relato de Deus levantando reis ímpios que abrem as portas das prisões e levam o povo de Israel de volta até a sua terra. O povo começa a trabalhar para a reconstrução do templo de Jerusalém. Mas preste atenção, até esse momento, Esdras não está ali citado no texto como alguém que está participando daquele momento. Esdras começa a participar deste momento de reconstrução de Jerusalém, de reconstrução do templo, a partir do capítulo de número 7. E quando o capítulo 7 começa a falar sobre Esdras, ele repete uma coisa sobre este homem que faz toda a diferença. Se você ler, por exemplo, o versículo de número 5, o texto bíblico vai falar lá, e acompanhe comigo. Ele era filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote. Verso 6 diz: ele era escriba, versado na lei de Deus, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e como a mão do seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Esse versículo fala: a mão de Deus estava sobre Esdras. Não é isso que diz aí? Mas também, se você correr um pouquinho mais, e se você ler o versículo de número 9, o texto diz que ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém. Por quê? A mão bondosa do seu Deus estava sobre quem? Sobre ele, sobre Esdras. Olha a ênfase aí. Mas não termina aí, irmãos. O último versículo do capítulo 7. Esdras agradecendo e louvando a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele diz no versículo 28, me permita ler só o finalzinho, que diz: assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. E reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Deus estava com Esdras. Deus estava com aquele homem. E algo interessante, o que ele colocava as mãos, as coisas começaram a acontecer. E ele fazia questão de lembrar que a poderosa mão de Deus estava sobre Esdras. Meus irmãos, quando você lê o capítulo 7 de Esdras, você tem absoluta certeza que a mão de Deus estava sobre aquele homem, porque aquele homem tinha um relacionamento ímpar, diferente com a palavra de Deus, diferente com as escrituras do Senhor. Esdras não era um homem comum no sentido de encarar a Bíblia apenas como um livro religioso. Aquele homem se apegava à palavra de Deus. E diz no verso 10 que ele colocou no seu coração o firme propósito de buscar a lei de Deus, de viver aquela lei e de ensinar a lei de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para aquele homem e dizendo: esse homem é diferente. Olha, eu estou olhando para a vida deste homem aqui. E não tem como a minha mão não estar com este homem, porque a paixão que ele tem pela minha palavra, o desejo, a disposição que ele tem de se aproximar desta palavra, é algo que me encanta. Eu fico pensando, Deus olhando para Esdras, num momento tão importante da vida do povo de Deus, onde o povo estava saindo do cativeiro, o povo precisava de instrução, o povo precisava de um direcionamento, e Deus levantou Esdras para ser o líder daquela nação, naquele momento, para dizer: olha, a ênfase que o Senhor quer dar é que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos ter essa disposição do coração. Precisamos olhar e encarar a palavra de Deus de uma forma diferente. Porque fazendo assim, a poderosa mão do Senhor estará sobre as nossas vidas.
Meus irmãos, é interessante quando nós notamos isto, porque a disposição de Esdras em relação à palavra de Deus, primeiro, ela enfatiza conhecer esta palavra. Esdras tinha o desejo de descobrir o que aquela palavra tinha no mais profundo das suas letras. Se você abrir o verso 5 de novo, e abra lá novamente o verso de número 5, a palavra de Deus vai dizer algo importante para as nossas vidas. Desculpe, verso 6. A Bíblia diz que ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Guarde essa palavra, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque no verso 11, a mesma expressão é dita, dizendo: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Vejam, irmãos, que a Bíblia se refere várias vezes enfatizando essa característica na vida de Esdras. Ele é um homem versado nas Escrituras. Você sabe o que é alguém versado em alguma coisa? Eu fui pesquisar. E diz lá, versado é um perito. A palavra versado pode ter os seguintes significados: ser conhecedor de um assunto ou ramo de atividade, ser alguém experiente, especialista ou perito, ser alvo de uma análise detalhada ou de discussão, ser alguém que estuda profundamente algum assunto. Vejam que a busca de Esdras pelo conhecimento da palavra não se limitava apenas, irmãos, a fazer algumas leituras diárias das Escrituras, mas aquele homem se dispôs a, de fato, conhecer a palavra de Deus, se tornar um perito, se tornar um especialista, alguém que olhava a palavra e enxergava o que Deus queria dizer nas entrelinhas. Uma pessoa que tem essa disposição, não tem como Deus não revelar os mistérios da sua palavra para alguém que tem uma disposição tamanha em conhecer a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, é muito importante que nós foquemos isto nas nossas vidas. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que os membros daquela igreja deveriam já ser mestres, especialistas na palavra de Deus, mas ainda eram enxergados pelo apóstolo como crianças espirituais. E Paulo repreendia aquele povo porque sabia que aquele povo, pela quantidade de tempo que estava caminhando com Deus, já deveria ter passado de um simples, leitor das Escrituras ou ouvinte das Escrituras para ser alguém versado, alguém experiente, alguém que é um perito, que é um especialista na palavra de Deus. Isto faz toda a diferença quando a Bíblia diz que este homem, ele tinha da parte de Deus a mão do Senhor sobre ele. Isso é muito importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da nossa igreja, para a bênção da tua casa, para a bênção do teu ministério. Se você se dispor a conhecer a lei de Deus, a ponto de você se tornar um especialista, a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Porque os resultados, irmãos, são previsíveis. Aquele que se esmera em conhecer a palavra de Deus tem na sua mente, no seu coração, orientações para todas as áreas da sua vida. Ele pode se dirigir ao mundo que está aí diante de nós, esse mundo mau, este mundo cheio de propostas, cheio de ciladas, e ele se comportará como aquele homem do Salmo 1,
que é bem-aventurado porque não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não cai em ciladas. Ele é conduzido por esta palavra num caminho abençoado. E aí podemos dizer, a poderosa mão do Senhor está conosco, mostrando o que devemos fazer, agindo através de nós. Aquela palavra abençoada no momento certo. Aquele momento onde você é usado por Deus para abençoar a vida de alguém, trazendo um conselho, trazendo uma orientação, evangelizando alguém, porque você se tornou expert, perito no manuseio e no conhecimento da palavra do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós ficamos preocupados, porque se nós fôssemos fazer um Enem aqui na nossa igreja, uma prova bíblica, talvez muitos de nós seríamos reprovados em questões muito básicas e banais sobre as Escrituras, sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o que é o verdadeiro Evangelho. Eu estava na classe de preparação de novos membros e um irmão estava conosco, né? E eu perguntei para ele, você sabe o que é o Evangelho? E ele teve a sinceridade de dizer para mim assim, pastor, eu estou aqui para isso também. Mas pasme, né? Que a gente não. A gente caminhava com Deus há muito. Não sabia dizer o que é o Evangelho. Por isso, nós precisamos, irmãos, entender que a poderosa mão do Senhor está diante daquele que se dispõe, com sinceridade, a buscar a lei de Deus, a ser versado na lei de Deus, a ser aquela pessoa que de fato é um especialista. Isso leva tempo? Óbvio. Ninguém vai sair daqui e daqui a 1 hora ou amanhã você vai se tornar um especialista em alguma coisa. Mas eu quero que você compare com a dedicação das pessoas lá fora. Pessoas buscam um mestrado e para serem mestres, elas dedicam pelo menos 2 anos da sua vida a um estudo intenso sobre algum assunto. Aqueles que querem buscar o doutorado dedicam 4 anos da sua vida em estudo intenso sobre um assunto. Somente depois de um momento como esse, eles são considerados mestres e doutores, especialistas em algum assunto. Não daqueles da televisão, né? Segundo os especialistas, né? E ninguém sabe quem é, mas um especialista em algum assunto. Leva tempo, leva dedicação, esforço, disposição, entrega. E cabe a cada um de nós, irmãos, valorizarmos os momentos que nós temos encontros com a palavra de Deus. Não falte na escola dominical. Esteja atento na hora da palavra de Deus quando é ministrada. Se alguém sentar do teu lado com o conselho de Deus, você tendo a palavra de Deus no coração, você sabe que quando é um conselho de Deus, esteja atento. Porque certamente é aquele momento aonde nós conheceremos mais e nos tornaremos especialistas. Será que você não está faltando mesmo a tua disposição em conhecer a palavra de Deus? Em ser o versado, especialista, aquele que conhece além das letras? Esse é um desafio para nós. Com certeza, se chegarmos a esse estágio, a poderosa mão do Senhor estará sobre nós, agindo em nós e através de nós. Mas Esdras também, irmãos, no verso 10, a Bíblia diz que ele pôs no coração o propósito para cumprir a lei de Deus. Ele não era apenas um homem teórico, mas ele vivia a palavra de Deus na prática. Senhor, aquilo que eu aprendi, eu quero vivenciar. E algo importante para a vida do crente, que é o próprio rei Artaxerxes. Você vai ter um filho, olha, um bom nome para você dar, hein? Artaxerxes. Verso 25 vai dizer, e você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis de seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não conhecem. O próprio rei olhou para Esdras e viu, este homem é um homem de Deus, é um homem comprometido com a lei do seu Deus. Então nada mais natural do que eu colocá-lo como aquele que vai ministrar, aquele que vai exemplificar para todo o seu povo
acerca da lei de Deus. Cumprir a lei de Deus é tão importante como ser versado na lei de Deus. Isso é importante. Porque a denúncia que Jesus fazia dos fariseus era: olha, se eles cumprissem o mínimo do que eles exigem das pessoas, seriam pessoas maravilhosas. Mas eles colocam altas cargas nos ombros das pessoas que eles mesmos não conseguem cumprir. Jesus chama esses homens de cegos guiando outros cegos, porque não viviam aquilo que eles pregavam na própria palavra de Deus. E aí vem aquele ditado, né, que ninguém gostaria de dizer, mas alguns dizem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Será que alguém diria isso para você hoje? Olha, você faz algo que, ou você não faz o que você está dizendo. E aí você ouvir alguém que não cumpre aquilo que está falando, é algo que falta para a gente ter isso. Eu estava numa reunião de trabalho, eu trabalho no Hospital do Fundão, né? E aí uma reunião lá de diretoria, e havia uma cobrança sobre o horário dos funcionários, o pessoal precisava chegar mais cedo e tal, aquela questão toda. E aí uma pessoa levantou, no meio da reunião, e enquanto ela estava sendo cobrada, ela falou assim: olha, eu assumo diante de vocês e eu prometo que o meu comportamento vai mudar. E aí meu colega do lado disse assim: não promete, rapaz, a gente conhece, olha só, não promete, a gente conhece, você não vai ter. E qual foi o resultado disso? Ele falou isso baixinho, tá? Não falou. Qual foi o resultado? Não fez. Assumiu diante de todo mundo. Bonito. Sabe essa disposição que Esdras coloca aqui, que abala até mesmo o coração de um rei, dizendo: olha, você é o homem, você é aquele que tem a lei de Deus no coração, então escolhe gente como você para estar na frente do povo, gente comprometida com esta palavra, gente que tem a vida pautada na palavra. E meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que muita gente não entra na igreja hoje pelo péssimo testemunho dos crentes que estão ao nosso lado, senão nós mesmos. Já ouvi muitas pessoas falando: olha, eu não entro neste lugar, porque eu tenho aí dentro, é uma vergonha. E alguns dizem: eu saí de lá, porque eu olhei lá dentro e vi que as coisas não são nada daquilo que está sendo pregado. É óbvio, irmãos, que este lugar não é um lugar de gente perfeita. Nós somos pecadores e enquanto estamos nesta caminhada, nós temos os nossos defeitos e precisamos da graça de Deus para nos ajudar. Mas olha o que está escrito no verso 10, irmãos. Ele dispôs o seu coração. Ele fez um propósito com Deus de dizer: olha, Senhor, eu vou cumprir a tua palavra. Eu vou me esforçar para que a minha vida seja um exemplo. Isso é algo tremendo quando acontece. Quero dar um rápido testemunho também. Eu era pastor auxiliar de uma igreja e na igreja eu trabalhava com pequenos grupos e um jovem se converteu numa dessas reuniões e ele era o único crente na família dele. Depois de um determinado momento, os pais daquele jovem foram lá na igreja falar com o pastor titular, pastor Carlos, que até está hoje lá na igreja. Bateram na porta: pastor, eu quero falar com o senhor. O que vocês fizeram, meu filho? E ele: mas o que está acontecendo? A pessoa quer levar uma bronca, ele falou assim: meu filho mudou, mas meu filho não é a mesma pessoa. Meu filho está diferente. Eu quero que meu filho experimente. E eles começaram a frequentar a igreja, começaram a participar da igreja, pelo testemunho de vida de um jovem que se dispôs a viver a palavra de Deus com seriedade. Meus irmãos, será que a nossa vida fala mais ao coração dos nossos colegas de trabalho, aos membros da nossa casa, até mesmo o crente da tua igreja que está sentado do lado do teu banco, está esperando uma referência porque ele está frio na fé, está se afastando do evangelho, e ele olha para você e fala: como é que você consegue? Como é que você consegue ser tão intenso? Como é que você consegue ser tão verdadeiro? Me diz qual é o segredo? O segredo, irmãos, é buscar a palavra do Senhor com todo o amor, se dispor a cumprir e saber que se o Espírito Santo do Senhor não agir na nossa vida, nós ficaremos no meio do caminho. Seremos como aquele homem que eu falei: olha, não promete,
mas através da ação do Espírito Santo, nós podemos ser luz do mundo e sal da terra aonde nós estamos. Esse é o propósito pelo qual o Senhor estabeleceu a igreja. Por isso, a poderosa mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras, porque ele se dispôs a cumprir a palavra de Deus. Até que ponto você está comprometido com a palavra de Deus? Até que ponto você está comprometido a viver a palavra de Deus? Quando você estiver sozinho, quando ninguém estiver olhando, seu compromisso com as Escrituras continua sendo o mesmo? De fato, é um grande desafio para nós, meus irmãos. Mas em nome de Jesus, que nós possamos observar a ênfase da palavra de Deus na vida deste homem. E ele só conseguiu isto porque a mão de Deus estava com ele. E o cumprimento das Escrituras é algo que Deus requer, gente. Por isso, coloque-se diante de Deus em humildade, peça a ajuda do Senhor para que a sua vida seja coerente com as Escrituras. E fazendo isto, com certeza você será uma bênção. Amém? Mas, irmãos, por último, sem me delongar muito, o verso 10 diz o seguinte: Esdras dispôs e pôs no coração o propósito de buscar a lei de Deus, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. E preste atenção, porque a Bíblia diz no verso de número 6 que Esdras, ele era o que? Escriba. E aí eu fui ver o que era escriba, né? E a Bíblia diz o seguinte, os comentários dizem o seguinte: escriba são aqueles aptos a ensinar. Na Bíblia, o termo escriba se refere a homens que estudavam e explicavam a lei de Moisés, também conhecida como Torá. Eram chamados de doutores da lei ou mestres. Os escribas eram respeitados pelo seu conhecimento e tinham a responsabilidade de ensinar a lei aos outros judeus. Ou seja, aquele homem dispôs o seu coração a compartilhar o que Deus estava falando ao seu coração com pessoas que sabiam menos do que ele. A humildade daquele homem de colocar o seu conhecimento à disposição do povo de Deus é algo, irmãos, que comove. E é importante que a gente perceba isso. Há um ditado que diz assim: as pessoas se distinguem pelo conhecimento. É verdade, quanto mais conhecimento você tem em todas as áreas, mais pouco se abre. Mas em relação às Escrituras e ao povo de Deus, nós temos que ser humildes o suficiente para dizer que o Senhor tem falado conosco diariamente. E você tem compartilhado aquilo que você tem aprendido diante de Deus. Quantos dons e talentos estão sendo enterrados? Quantas vidas que podem ser ministradas na casa de Deus? Você, marido, quantas vezes você perdeu a oportunidade de juntar a sua esposa e seus filhos e ensinar a palavra de Deus à sua família? Você, meu irmão, que está no colégio ou no trabalho, e aquele teu colega senta do lado e diz assim: o que você está lendo? E aí aquela dica para você parar um pouquinho e falar assim: estou lendo a Bíblia. Quer saber o que Deus falou comigo hoje? Você compartilhar aquilo que Deus falou em nós. Como o coração de Esdras estava voltado para ensinar aquilo que Deus colocou no seu coração. Meus irmãos, a Bíblia fala tanto de sabedoria que vem do alto, que nós devemos pedir a sabedoria que vem da parte de Deus, não é? Que a intimidade do Senhor, não é? Para aqueles que o conhecem, que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos dizer o seguinte: ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguém. Talvez você fale: olha, eu não sei muita coisa. Sabe o suficiente. Porque tem gente lá fora que não sabe absolutamente nada. Quando eu era adolescente, estava num culto ao ar livre, e o pastor chegou para mim, um adolescente para jovem, e falou assim: você vai pregar, tá bom? Aí eu, culto ao ar livre? Ele falou: vai, você vai pregar. Eu falei assim: poxa, mas eu não tenho essa eloquência, estou preparado. Foi na hora não, pai, falou, vai querer chegar aqui diferente, não, é agora não. Não. Ele falou assim: ele para e pensa o seguinte: você acha que sabe pouco? As pessoas que estão lá fora não sabem absolutamente nada. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo.
Aquilo que você acha que é uma mensagem banal, Deus é amor, é o que a Bíblia registrou na sua palavra. Deus registrou na sua palavra. Está escrito lá, Deus é amor. E se você falar isso com autoridade de vida, Espírito Santo. Por isso ninguém pode dizer que não pode ensiná-lo. Porque Deus tem falado ao seu povo, se você é comprometido com isso, em ensinar aquilo que você aprendeu, de fato, ou você terá experiências tremendas. Uma coisa que eu faço quando eu não estou pregando, é estar com lápis e papel na caneta e papel no meu irmão. Vai para o presbítero Felipe lá, né? Eu vou lá anotando alguma coisa. Quando eu anoto na caneta e no papel, eu anoto no meu bloquinho de notas do celular. Porque, irmão, o coração disposto a aprender é um coração que se dispõe a ensinar também. Aí você pode chegar para alguém e dizer assim, sabe o que eu aprendi de ensinar no domingo passado? E aí você começa a falar de que ele falou de você. Esdras foi um homem que a poderosa mão de Deus estava com ele. Porque a disposição daquele homem não era reter o conhecimento, mas era passar aquilo que Deus entregou. De graça receberam, de graça vocês devem. Não é como aquele teu colega de trabalho que quando você chega novo na sessão, você fala assim, dá para você me ensinar o serviço? Aí ele fica, pode ensinar o serviço para quê? Você passar a perna para mim? Ocupar o meu lugar? Meu irmão, Deus conhece para mim. Da mesma forma que você tem que ensinar o colega que pegou para fazer a sua atividade de trabalho, você pode ensinar alguém sobre Deus, seu amor. Isso. Por isso eu finalizo essa palavra dizendo, meus irmãos, que cabe a cada um de nós a responsabilidade de estarmos e dispor o nosso coração para um relacionamento diferenciado com a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, a poderosa mão de Deus estará sobre nós. Como é que você tem encarado este livro sagrado? Qual é o teu relacionamento neste livro? É apenas uma vez por semana quando você o traz à casa de Deus para abri-lo na hora do sermão. Para alguns a Bíblia é mais crente do que ele, porque ele esquece a Bíblia na igreja e a Bíblia fica a semana toda na igreja, mas ele só vem no meio da noite para abri-la na hora do sermão. Guarde esta frase, Esdras dispôs o seu coração em buscar a lei, em cumprir a lei e em ensinar a lei, fazendo isto a poderosa mão do Senhor estava sobre ele. Amém? Você quer isso para a tua vida? Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos aonde você está. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.